Olá, você está no Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e junto com Débora Leão e Iraton Hans, vamos trazer mais uma convidada para falar conosco sobre o mundo do direito. Antes de começarmos, faça a sua inscrição no canal do YouTube da Faculdade CDL, deixe sua curtida, o seu comentário, ele é muito importante para nós. E aproveita para seguir aí as nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @direito, _Faculdade CDL, e vem para cá com a gente, tá? Hoje, a gente tem aqui na bancada comigo o meu colega Werneck, que nos dá o prazer de vir para cá participar do Ponto Legal. Werneck, seja bem-vindo. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, professor Cintia, Iraton. Estamos aqui para contribuir um pouco com esse projeto, certo? Que a gente está vendo que está incorporando e que divulga mais o nome da faculdade. E tem aqui a participação dos nossos colegas, né, Werneck? Tão bom graças isso, né? A Deus. Graças a Deus. Direito do trabalho. Para conversar sobre esse assunto, a equipe do Ponto Legal convidou ela, que é advogada, professora universitária, com sólida atuação nas áreas trabalhistas e civil, com experiência no ensino jurídico, especialmente nas disciplinas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Prática Jurídica. Possui formação jurídica voltada para a defesa técnica, análise crítica das relações laborais e desenvolvimento de competências práticas para o exercício da advocacia. Participa de projetos acadêmicos e de extensão voltados à formação ética e humanista do profissional de direito. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Faculdade CDL, ela que é, junto com a professora Juliana Vaz e a professora Carla Michele, supervisora do Ponto Legal e foi uma das cabeças idealizadoras do programa. Seja bem-vinda, professora doutora Cíntia Menezes Maia, ao Ponto Legal. Que coisa boa! Werneck, até que enfim ela veio. Até que enfim, gente, foi possível conciliar as nossas agendas. Eu agradeço demais o convite do Silvano, a participação do Werneck desse projeto que vem sendo idealizado há meses, né? É fruto de um projeto de extensão do semestre passado, que o Silvano teve o prazer de participar, trouxe para cá, para os estúdios da Faculdade CDL, algumas autoridades sobre esse tema, e nasceu daquela disciplina, e hoje já é um programa que faz parte do curso, né? O nosso curso de Direito, que ainda está engatinhando, mas já vem com grandes passos, vamos dizer assim, porque a gente tem esse programa pioneiro, que é um podcast especialmente voltado para o mundo do direito, feito por alunos e professores e também especialistas em diversos assuntos, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o direito do trabalho, que é a minha área de atuação profissional como advogada e também uma das principais áreas que eu leciono como professora universitária. Então, eu estou aqui aberta para responder possíveis questionamentos, esclarecer e também contribuir um pouquinho com o programa. Eu vou aproveitar a deixa que a senhora falou do nosso curso de Direito, que tá aí no seu início, no seu começo, nas suas primeiras turmas, para ressaltar o carinho, o cuidado que a faculdade tem tido em incentivar os alunos em seus projetos. E o podcast como a senhora disse, nasce de um projeto de extensão da faculdade. Isso é muito importante, e muito importante ressaltar também que a professora é uma das cabeças desse projeto e que incentivou, que deu toda a força desde o começo, se empolgou, e eu lhe agradeço muito por isso. Somos eternamente gratos, todos nós da equipe, que inclui a senhora. Professora, direito do trabalho é um assunto que está em pauta sempre. Todo mundo quer saber de direito do trabalho, não é isso, Werneck? É importante para atender as demandas tanto dos empregadores como dos empregados e para o bem da comunidade, que tudo fique bem. Exato. Professora, o que é o direito do trabalho? Pronto, essa é uma excelente pergunta, né? Ela é uma disciplina, o direito do trabalho em si. É um direito autônomo, ou seja, ele não depende de outro direito, né? Ele não está
vinculado diretamente a outro ramo do direito, ele faz parte do direito privado, o que significa que ele trata de relações entre particulares, com algumas exceções, né, o direito do trabalho propriamente dito, a CLT, né, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, é aplicado dentro do serviço público, raríssimas exceções, mas o direito do trabalho, em sua essência, é um direito, sim, do trabalhador e também do empregador, porque ele trata das relações de trabalho. E a relação de trabalho, ela é composta tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Então, ele visa regular justamente essas relações. E é isso que a gente estuda na disciplina, ao longo da disciplina, né, do direito do trabalho, a gente analisa esses aspectos, a gente aprende quem é empregado, quem é o empregador, quais são os direitos e quais são os deveres. Por mais que a gente fale em direito do trabalho, não é uma matéria ou uma disciplina que trate somente de direitos. Há também deveres que devem ser cumpridos pelas duas partes da relação, ou seja, empregados e empregadores. Professora, a senhora falou, o direito do trabalho é um ramo do direito privado, né? Mas existem as instâncias julgadoras das ações, não é isso? A senhora pode nos Isso. explicar um pouquinho como é que funciona, quais são essas instâncias? Pronto. O direito do trabalho, quando a gente fala em direito do trabalho, a gente tem o direito material, que são aquelas normas que são aplicadas no dia a dia da relação. Por exemplo, um direito a férias, direito a 13º e demais regras. E existe também o direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho, ele vai regular as normas quando existe um processo judicial. Esse processo judicial do trabalho, né, o processo do trabalho em si, é que a gente vai analisar as instâncias. A primeira instância são as varas do trabalho, que aqui na capital, né, na cidade de Fortaleza, são 18 varas, mas existem no Brasil todas milhares de varas do trabalho. Depois, né, a segunda instância são os tribunais regionais do trabalho. Nós temos também tribunais regionais do trabalho, alguns que são em estados únicos, tem alguns regionais que tratam de 2 estados, e tem regionais que se dividem em um único estado, como o estado de São Paulo. Salvo engano, tem 2 tribunais regionais do trabalho. Aqui no Ceará, a gente tem o Tribunal Regional da 7ª Região, que a sede fica num prédio belíssimo na Santos Dumont, que dizem que é até inspirado em um filme, etc. Um prédio muito bonito que vale a pena a visita. E a gente não fala em terceira instância, a gente fala em tribunais superiores. Tem o Tribunal Superior do Trabalho, TST, que tem sede em Brasília. E o direito do trabalho, ele também pode alcançar, chegar até o STF. É tanto que existem temas de repercussão geral que estão no STF e que estão pendentes de análises, né? Por exemplo, um tema que já tem solução. Peraí. Por exemplo, um tema do STF que repercutiu no direito do trabalho é o tema 1046. Esse tema, ele trata da validade das normas coletivas em contratos de trabalho quando há algum tipo de lei. E, de acordo com esse tema, os acordos e convenções coletivas vão prevalecer sobre aquilo que está estipulado em lei, desde que não tratem de direitos indisponíveis e que seja respeitada a adequação setorial negociada. Parece um pouco falando grego, mas o que esse tema quis dizer é que o direito do trabalho, ele tem se voltado muito para a negociação coletiva. É como se eu dissesse que aquela norma que foi negociada, seja entre o sindicato e a empresa, ou sindicato e sindicato, se ela preenche os requisitos legais, se foi
feita uma negociação de acordo com o que está na lei, ela vai prevalecer sobre a lei. É o que a gente chama do negociado prevalecer sobre o legislado. E aí é que eu chamo a atenção para um ponto que é essencial para o DP e para o RH, setor que o nosso colega Werneck trabalha, que é justamente o conhecimento dessas legislações que são negociadas e não legisladas. É muito interessante, inclusive, Werneck, tem uma diferença, né, entre o departamento pessoal e o departamento de recursos humanos, não é isso? Existe uma diferença e, às vezes, uma confusão por parte das pessoas, que acham que o RH faz tudo e o DP é subordinado ao RH. Na verdade, existe, na área de recursos humanos, vários subsistemas. Existe o RH, existe o DP, existe a segurança do trabalho, tudo são subsistemas dos recursos humanos. A diferença entre o RH e o DP é o seguinte: o recursos humanos lida com a capacitação do empregado, o desenvolvimento dele dentro da empresa, a seleção desse profissional e o acompanhamento dele. Ele entrou com o ensino médio, a empresa faz um treinamento, ele vai para uma faculdade, faz uma pós, esse é acompanhado, certo? O DP é o guardião do empregado e do empregador. Por quê? Porque o DP acompanha o empregado desde a seleção, a admissão, até quando ele for se aposentar. Porque a documentação tem que ser guardada agora por mais de 40 anos, porque com a reforma previdenciária, muitas pessoas vão se aposentar lá, tipo, com 40 anos de serviço. Essa é a definição básica. Um guarda os treinamentos, o outro da vida do funcionário dentro da empresa. A definição básica é essa. Aproveitando esse tema de diferença de RH e DP, Fique à vontade. professor, como esses dois setores da empresa, pode ser um setor só, pode ser separado, se relacionam com a parte jurídica e, em especial, a do trabalho? Pronto, excelente pergunta, Werneck. Eu considero que o DP, o RH ou qualquer outra denominação que tenha, porque às vezes a gente tem empresas que utilizam outras denominações, como gente e gestão, Desenvolvimento capital humano, humano, né? desenvolvimento humano. Gestão de pessoas. Isso, eles têm que caminhar lado a lado. O jurídico depende do DP e o DP depende do jurídico. Por quê? Por exemplo, se uma empresa deseja aplicar uma justa causa no empregado, normalmente é solicitado um parecer ao jurídico, mas quem detém as informações do funcionário é o DP. Então, são dois setores que têm que caminhar lado a lado, juntos. Um é a extensão do outro. Se eu preciso, por exemplo, saber se um funcionário se ausentou do trabalho e por qual motivo, normalmente quem tem essa informação é o departamento pessoal, o RH é quem recebe atestado médico, é quem faz o controle. Então, assim, até mesmo quando o funcionário já saiu da empresa e eventualmente tem uma reclamação trabalhista, quem vai ter a documentação para que o advogado da empresa faça uma boa defesa é o DP e o RH. Então, são dois setores que têm que estar em sintonia. Se não estiverem em sintonia, pode ocasionar problemas para a empresa. Porque se eu não tenho uma documentação que vá me dar subsídios suficientes para elaborar uma defesa, no processo, isso pode trazer um resultado negativo para a empresa. Eu até costumo falar nas aulas, os meninos já escutaram, né? Que o que não está nos autos não está no mundo. Eu uso muito essa expressão em sala de aula, por quê? Vamos supor que eu peça ao DP, né, setor que o Werneck trabalha, os cartões de ponto de um funcionário a fim de comprovar a inexistência de horas extras. Se eu não tenho esse documento, Werneck, o que é que pode vir a acontecer? Se não tiver o documento que comprove que a empresa
apurou corretamente o ponto dele, a empresa pode ser penalizada nessa ação por pagamento de horas extras, encargos em cima dessas horas extras. Isso. Então, assim, é nesse sentido que eu falo da importância, porque se eu não tiver uma boa conexão com o DP, com o RH, eu não vou conseguir também desenvolver um bom trabalho na atuação, principalmente em casos de reclamações trabalhistas, ou então de fiscalização do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho. Eu vejo que são 2 setores que têm que conversar e que têm que estar alinhados sempre. Então, professor, assim, essa relação entre o departamento pessoal e o departamento jurídico da empresa, pelo que eu entendi, ela não protege só a empresa, ela protege também os direitos do trabalhador. Ela protege, ela faz com que a orientação do jurídico ao departamento pessoal para que todas aquelas regras sejam cumpridas, protege tanto a empresa como o trabalhador para que o trabalho seja bem desenvolvido e para que a relação seja pacífica, seja tranquila. É isso mesmo? Isso mesmo. Por exemplo, uma dúvida que eu já recebi algumas vezes de empresas para as quais eu trabalhei, prestei serviços, era quanto à validade de atestado médico de acompanhante. Isso não está na lei, né, Não, Werneck? não está na lei. O atestado médico, normalmente, ele é para a pessoa. É porque o Werneck adoeceu, a Cíntia adoeceu ou o Silvano adoeceu. Mas há casos, por exemplo, acompanhamento da mãe idosa. Será que o DP vai receber esse acompanhamento, vai receber esse atestado e justificar a falta? Não existe essa obrigatoriedade na lei. Existe para acompanhamento de filhos menores de 6 anos, mas limitada a uma quantidade específica. Mas para um pai idoso ou para uma mãe idosa não está na lei. E muitas vezes o DP vem e questiona, né, ao jurídico, pede um parecer se eu posso aceitar aquele atestado médico, se não, qual vai ser a política da empresa. E na maioria das vezes, né, o que é respondido é que o DP pode ou não aceitar, por exemplo, esse atestado médico de acompanhamento, mas há também a possibilidade de, por uma cultura da empresa, regras da empresa internas, de aceitar. Porque pode ser algo que é decidido pela própria empresa e que pode também ser avaliado o risco jurídico, né, de uma possível penalidade pela apresentação daquele atestado. Então, é o bom senso funcionando, né, numa relação, é isso? Nesse caso, sim, porque atestados médicos só justifica a falta do empregado. Um acompanhamento vai justificar a falta, mas não para efeitos trabalhistas. É mais uma questão de humanidade, de bom senso mesmo da empresa. Normalmente, nas empresas que eu já trabalhei, abona-se como declaração de acompanhamento. Abonou, o gestor abonou, foi feito. Uhum. Certo? Interessante. Né? Tem muito desses erros, Werneck, assim, de ponto, Normalmente, os erros formalização. mais recorrentes Hum, do DP, que pode ocorrer, que pode comprometer a atividade da empresa, é a apuração do ponto indevido. Tipo, o empregado pode fazer até 2 horas extras por dia, que é a jornada de 8 horas até 2 horas extras. Mas se o empregado, no decorrer da semana, paga o dia do sábado para não trabalhar no sábado, ele só vai ter 1h12 de permitido de hora extra. Então, algumas empresas têm uns acordos de compensação de horas, mas não cumprem. Ou então o empregado passa de 2 horas por dia. Às vezes não tem intervalo interjornada, que é o intervalo de uma jornada para outra, que tem que ser de 11 horas. Então, algum desses erros, lá na frente, um empregado for demitido, pode questionar. Eu fazia horas extras e não tinha a interjornada. Uhum. Aí vai ser feita a investigação, toda a defesa da empresa, e pode ocorrer da empresa ter que arcar com essas horas que foram dispensadas de pagamento. Professora, quais são os outros erros típicos que podem ser relacionados com isso?
Pronto. Em relação aqui ao que o Werneck falou, Hum. especialmente na questão do ponto, né? Atualmente, as empresas, né, elas têm várias formas de fazer a verificação de jornada, até mesmo de trabalhadores externos, seja por meio de geolocalização, seja por meio de tacógrafos que tem em Hum. caminhões. Então, normalmente, a empresa, né, aquela que tem mais de 20 funcionários, faz esse controle de jornada. E em relação ao banco de horas que o Werneck citou, já é definido que é possível, sim, você ter um acordo individual de banco de horas para fazer a compensação. Então, a empresa, o DP, o jurídico, eles têm que estar alinhados para o seguinte: se existe essa compensação de jornada, então eu vou cumprir isso. Pode ser que hoje eu ultrapasse a jornada, mas tendo esse acordo de banco de horas, eu posso compensar, tá certo? Então, assim, são erros, né? Podem vir a ter alguns erros, mas que também a gente pode consertar no decorrer do contrato de trabalho, como também fazer o pagamento dessas horas extras. E tudo isso deve ser evidenciado. Por quê? Porque apesar do direito do trabalho, né, ter como um dos princípios mais importantes a primazia da realidade, que é aquele princípio que diz que vale o que de fato aconteceu e não o que está escrito, ter a documentação para a empresa é muito importante. Outro ponto que eu sempre gosto de destacar em relação à atuação do DP, do RH, dos setores de acompanhamento de pessoal, é fazer o acompanhamento também das normas coletivas. Por quê? A gente tem como base a CLT. Ali na CLT estão previstos os direitos básicos do trabalhador, mas nas normas coletivas, a empresa e os sindicatos, eles podem negociar para adequar melhor a situação à realidade daquele funcionário. Como, por exemplo, o intervalo mínimo intra-jornada, né, que é aquele intervalo para refeição e descanso, ele pode ser de 30 minutos, se tiver previsto em norma coletiva. Se não, ele é de 1 hora. Mas se o empregado ele consegue fazer a refeição e descansar em 30 minutos e conseguir sair 30 minutos mais cedo, eu posso fazer essa compensação dentro da jornada e estar dentro da legalidade. O importante é observar se tem na norma coletiva essa previsão. Então, a gente fica percebendo, tendo um profissional que trabalha diretamente com recursos humanos, com o departamento pessoal, e uma pessoa que é do departamento jurídico, que essa relação ela é muito importante para a saúde do trabalhador e da empresa, né? Para que essa relação fique bem específica, bem clara, né? Muito bem posta entre os dois, né? É normal o Departamento de Recursos Humanos com o Departamento Pessoal e o Departamento Jurídico se reunirem? Com certeza. É muito importante ter reuniões. Também é muito solicitado parecer jurídico sobre algum caso específico. Como eu disse, a questão da justa causa, né, que é a penalidade máxima que o empregado pode sofrer. É muito importante ter um parecer jurídico. Mas para eu fazer um parecer jurídico, eu preciso dos documentos que vêm do DP, para eu saber por que aquela pessoa está tendo o contrato rescindido por justa causa. Ou então, por exemplo, quando chega uma ordem para a demissão de uma pessoa, mas é observado que ela tem algum tipo de estabilidade. O jurídico, normalmente, ele não vai ter o conhecimento que aquele profissional específico detém a estabilidade. Mas o DP, com certeza vai ter aquela informação e vai startar o jurídico para dizer, olha, essa demissão não pode ser realizada, muito provavelmente vai pedir um parecer. Então, dentro da área do trabalho, né, dentro da área do direito do trabalho, melhor dizendo, há a possibilidade do profissional atuar tanto no contencioso, que é quando a gente fala nas ações trabalhistas, reclamações,
em que há, de fato, ali um litígio entre o empregado e o empregador, ou então com o sindicato, como também você pode trabalhar como consultivo, fazendo parecer jurídico, trabalhar no interno, né, no jurídico interno da empresa, em que chegam as dúvidas, né? Como, por exemplo, o funcionário está ausente há mais de 30 dias do trabalho. Eu posso fazer a demissão por abandono de emprego? Então, tem todo um procedimento específico a ser seguido de acordo com a lei, e normalmente esse questionamento chega até o jurídico adota as medidas necessárias e depois repassa para o DP. Na época da pandemia, né, já tem 5 anos, né, que a gente passou pelo período pandêmico, mas eu acho que foi um período em que eu me lembro bem que a interação entre jurídico e DP foi essencial, porque a gente teve suspensão de contrato de trabalho, redução de carga horária de trabalho com redução de salário. Então, o tempo todo existia aquela comunicação e saíam novas MPs, né? Saíam novos MPs, saíam decretos do governo do estado permitindo ou não o funcionamento das empresas. Isso. E a Isso gente aí, tinha que ficar observando também o cumprimento das normas, como, por exemplo, entrega de máscaras, quantidade de funcionários que a gente tem, por exemplo, né? Algumas empresas, na época, foi permitido, não, foi determinado que as gestantes deveriam ser afastadas do emprego, né? Afastadas das atividades presenciais. Então, era preciso fazer um levantamento de quantas gestantes tinham na empresa, quais seriam afastadas, se era possível ela trabalhar por meio de teletrabalho, que a gente muitas vezes chama de home office, ou se não era possível, como, por exemplo, pessoas que desenvolviam atividades em ambientes insalubres, como hospitais, clínicas médicas, elas tinham que ser afastadas ou então ser remanejadas. E essas funções a gente consegue identificar com o DP, porque normalmente é o DP ou o SESMIT da empresa que vão trazer para o jurídico documentos essenciais para eu determinar se é possível ou não fazer o afastamento daquela pessoa, se aquela pessoa pode trabalhar em teletrabalho. Se for fazer o teletrabalho, a gente tem que fazer um acordo escrito de teletrabalho, pelo que está previsto na CLT. Então, assim, essa interação é extremamente importante. É algo que tem que caminhar junto, tem que estar em sintonia, não tem como fugir. Jurídico e DP andam juntos. Nessa relação, a senhora falou da pandemia, nessa relação, durante o período pandêmico, o Werneck, como é que o DP e o departamento pessoal e o departamento de recursos humanos, né? Como é que eles trabalharam essa questão nas empresas? Como foi? Também ficou isolado? Não. O departamento pessoal ia trabalhar ou ficava em casa? Como era? Aconteceu de várias empresas o DP trabalhar home office, mas a maioria tinha que estar lá presencial. Por quê? Todo dia saía um decreto do governo. Aí saiu o decreto que vamos ter que fazer um acordo de redução de jornada e redução de salário. Explicar para o empregado que ele vai ter uma redução de salário e vai receber metade do que ele teria direito de seguro-desemprego. Você colocar na cabeça de um pai de família que vai ter uma redução de salário, de imediato a pessoa tem um baque. Mas você vai ser compensado com metade do teu seguro-desemprego que tu teria direito. Será que vai compensar para mim, ou para o meu companheiro, ou outra pessoa que trabalha, essa situação? Aí a gente teve, o pessoal que trabalha em RHDP teve que convencer o empregado que era para não demitir, era para não gerar demissão em massa, era para garantir o emprego. Isso aí foi feito um trabalho muito, muito bem feito para a empresa manter a mão de obra trabalhando e, com certeza, que ia receber o pagamento. Houve o problema também das férias, que você pagava as férias e 1/3 só ia receber
juntamente com o 13º, que isso aí também, as férias, normalmente você conta para alguma coisa. E 1/3 é a diferença que dá nas férias, é 1/3. Aí eu recebi 1/3 depois de 6 meses, e o pagamento era no final do mês, não era nem quando saía de férias. Você saía de férias sem... Aí, assim, a gente passou por uma situação muito pesada, tanto população como... Em geral foi muito pesado, mas a área de DP trabalhou muito, e o jurídico também, porque tinha que fazer os acordos, tinha que mandar para o Ministério do Trabalho, que metade dos funcionários ia compensar 50% da jornada, outra metade ia compensar 80%. Não foi uma coisa uniforme, foi segmentado. Aí foi meio complicado para a área de DP. E nesse ponto também é muito importante observar qual era a atividade principal da empresa, né? A gente se baseava pelo KNAI, que ele vinha com a informação de qual era a atividade principal. Então, por exemplo, se você prestava serviços para escolas, né? Num primeiro momento, todas as aulas suspensas. Depois começou a ter aula online. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala em empresas de atuação de nível nacional ou até estadual, não sei se o Werneck teve essa sensação, mas a gente ficava acompanhando o decreto federal, estadual e municipal. Por exemplo, liberou na cidade de Sobral o funcionamento das escolas. Então, naquela cidade, poderia ter aula presencial. Mas em Fortaleza, não. Então, foi uma época tensa. O período pandêmico, assim, para quem já atuava na área, seja do direito do trabalho, seja do DPRH, ele foi tenso tanto para a população como também para quem estava nessa retaguarda, né? A gente tinha os profissionais da linha de frente, os enfermeiros, médicos, técnicos, que desenvolveram um trabalho belíssimo durante a pandemia e estava na retaguarda aí das empresas e também dos funcionários, essa tentativa de fazer com que a pandemia ela não afetasse tanto, porque ela afetou muito, mas a gente tentava, né, sempre pensando no bem-estar, né, na saúde, vamos dizer, na saúde da empresa e na saúde do funcionário, a gente buscava fazer o melhor, não é, Werneck? Exatamente. Era um trabalho conjunto que era ali, perguntando quem pode sair de férias, porque saíram alguns decretos que podia fazer a antecipação de férias. Vamos ver qual profissional pode sair de férias. E tinha essa parte, né, porque, assim, às vezes a pessoa faz um planejamento de que nas férias vai viajar, ou então de que com aquele valor das férias, porque como é feito o pagamento das férias, né? Você recebe antecipadamente, 2 dias antes de você sair de férias, o seu salário do mês acrescido de 1/3. E, de repente, você estava sendo colocado de férias para receber 1/3 lá junto com o 13º, que é pago em novembro. E então, assim, foi uma situação muito difícil e que eu acho que marcou quem passou, assim, por esse período, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Não vai esquecer. Nunca não vai esquecer. Desse... A gente até tinha um meme que dizia assim, todo dia sai uma nova MP. A gente ia dormir e acordava com uma nova modificação e o contato com o DP era direto, até para criar comissões relacionadas ao tratamento dos funcionários e da empresa durante a pandemia. Porque várias empresas foram impactadas financeiramente, né? Por exemplo, o setor de turismo teve um grande abalo. Questão de... Setor de eventos também. Setor de eventos, alimentação fora do lar. Outros foram menos impactados, outros nem tiveram que aumentar a demanda, como hospitais, clínicas, farmácia, produção de máscaras e álcool. Então, eu acho que a pandemia foi o melhor retrato de como é importante ter essa interação entre DP e jurídico.
Eu estava pensando exatamente nisso, porque, assim, a pandemia meio que uniu todo mundo, né? Porque a empresa não tinha como comercializar, né? Alguns ramos não tinham como comercializar muito. Os empregados precisavam do salário para se manter, né? Então existiu muito assim, todo mundo ficou preocupado, atingiu todos os pontos. E aí a gente percebe, sabe, eu vendo vocês relatarem, eu fico imaginando a angústia do profissional que trabalha no recursos humanos, do profissional que trabalha no jurídico, para tentar equacionar as situações, porque eram vidas envolvidas, eram pessoas Isso. que precisavam do trabalho, precisavam se alimentar, precisavam ter o seu meio de subsistência, eram empresas que estavam vendo ali todo o trabalho que faziam fechado, parado, sem poder comercializar, e se precisava encontrar uma equalização ali da situação para que as pessoas conseguissem sobreviver, né? E a gente fica pensando o sentimento porque às vezes as pessoas pensam, vai resolver aqui frio no papel, não é assim, Não é né? assim. Tem o sentimento do profissional, o olhar nas pessoas também, e o profissional, tanto do departamento pessoal como do jurídico, ele também passa por situação, ele também é um dos envolvidos, quer dizer, a empresa paga o salário do cara do departamento pessoal e do jurídico também com a comercialização dos produtos dela. Então, estava todo mundo num bolo só. E eu Isso. imagino que tenha sido muito difícil. Eu lembro que quando saiu o decreto do lockdown, a gente foi trabalhar e não pode funcionar. As empresas não podem funcionar. Aí, assim, vamos colocar todo mundo de férias. Aí, quem tinha comorbidades tinha que sair de férias. Quem tinha mais de, 50 anos, tinha alguma doença pré-existente, tinha que sair de férias. Aí você fazia a relação de férias. Não, mas esse aqui não pode sair por causa disso. Esse aqui não pode por conta disso. E era chegando decreto. Chegando decreto, aí começaram a liberar as atividades. Oficinas, não sei o que, pode trabalhar, porque os caminhões não podem parar, porque a economia não pode parar. E levar os Aí, medicamentos. levar né? medicamentos, né? Exatamente, não podia parar. Então, foi feito um estudo muito grande, né, pelo governo, tudo que foi liberando as atividades, e graças a Deus, a maioria das empresas conseguiram resistir. Hoje estão se recuperando, ainda estão se recuperando, mas muitas se recuperaram. Muitas tiveram um aumento de capital altíssimo, porque impactou justamente na atividade afim delas, né? E, assim, o relacionamento com o DP e o jurídico nessa época aí, se não tivesse o entrosamento que é para ter mesmo, com certeza muitas causas, tanto trabalhistas como civis, ainda estariam rolando aí na justiça. Acho que foi um momento de aprendizado, né? Com certeza. Assim, né, até chegar a pandemia, na Justiça do Trabalho, pode-se dizer que não existiam audiências virtuais. A gente tinha que ir presencialmente. Então, teve um período que teve suspensão de prazos. Mas essa suspensão de prazos, ela não é benéfica. Por quê? O processo ele vai ficar parado. A suspensão de prazo, talvez alguém ache benéfico, tudo bem, está ali o processo parado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente trata de reclamação trabalhista, a gente está falando de crédito alimentar, que é para o trabalhador, né? E também a empresa precisa de uma devolutiva, porque muitas vezes a empresa trabalha com contingenciamento de valores. Então, se eu estou ali com um valor parado, um depósito recursal, que é um valor que você paga para recorrer, aquele valor está parado. E vamos supor que você tivesse o direito de, como empresa, de receber de volta aquele valor. Mas não, estava tudo suspenso, então a empresa não ia receber aquele valor. Ou então você precisasse resolver algo, né? Alguma situação extraordinária. Os prazos continuavam suspensos. Então, a Justiça também do Trabalho, né? Ela foi muito célere em começar a fazer audiências virtuais
o que foi muito positivo, que é muito positivo até hoje, né, que permite, assim, que o advogado ele tenha uma atuação maior em todo o Brasil, que facilita para as empresas também e para o próprio empregado, porque quando não tinha audiência virtual, todos tinham que se deslocar até o fórum da cidade onde estava a ação. Então, às vezes, esse deslocamento não era barato, né? Já contei em sala até o caso em que eu fui para Piripiri, no interior de Piauí, fazer uma audiência, período pré-pandêmico, gente. E que hoje, talvez, né, essa audiência poderia ter sido virtual. E eu vejo também que a pandemia, é claro que foi, assim, momento sofrível para todos nós. Mas, como o Silvano disse, um momento de muito aprendizado. E para a Justiça do Trabalho vieram muitos aprendizados, né? Tanto que até hoje a gente faz algumas audiências virtuais. Hoje mesmo eu fiz uma audiência em Alagoas e outra no Pará. Se não fosse pela possibilidade de audiências virtuais, eu não teria conseguido fazer. E algumas vezes a gente faz audiências, né, em cidades que não têm o mesmo fuso horário. Aí eu brinco que eu volto no tempo, porque a audiência está marcada para 8h30 da manhã em uma determinada cidade, mas em Fortaleza já é 9h30. Então, eu brinco, eu estou voltando no tempo, eu fiz uma audiência 8h30 em Fortaleza e outra audiência 8h30 também, mas em outro estado. E isso é um resquício da pandemia, porque até então a audiência era presencial. Professora, se a senhora pudesse dar um conselho, assim, para o advogado que milita no direito do trabalho, aquele que está iniciando, está terminando a faculdade, só, olha, eu vou para o direito do trabalho, né? Qual seria o conselho que a senhora daria? Pronto. O primeiro conselho é comece. Você tem que começar. E o segundo é estude. Estude o processo antes de ir para a audiência, leia de verdade, assim, o que está escrito ali na petição inicial, o que está na defesa. Veja técnicas de defesa também, como, por exemplo, no direito do trabalho, no processo trabalhista, há uma diferença do processo civil em relação às testemunhas. No processo civil, normalmente, você informa quem são as testemunhas por meio de uma petição. No processo trabalhista, as partes levam as suas testemunhas espontaneamente. Então, eu só vou saber quem é a testemunha, seja do reclamante, seja do reclamado, na hora da audiência. E existe algo que é essencial. Seja você advogado do reclamante, ou seja você advogado da reclamada, você só vai ter conhecimento daquela testemunha, de quem é a pessoa, no momento da audiência. E algo que você tem que fazer no ato da audiência, logo após a qualificação da parte, daquela pessoa que vai fazer o depoimento, né, da testemunha, é a contradita. O que é a contradita? É quando eu falo para o juiz que, por algum motivo, aquela pessoa não pode ser testemunha. Se eu perder esse momento e a pessoa iniciar o seu depoimento, eu não vou poder fazer ao final do depoimento. Eu tenho que saber que eu tenho que contraditar a testemunha logo após a qualificação. Isso independente de você ser o advogado do trabalhador ou da empresa. Isso. Não depende. É a testemunha. Vamos supor que vocês dois são amigos, trabalharam na mesma empresa e um vai ser testemunha do outro, né? E vocês são amigos pessoais, de frequentar a casa um do outro, ir para aniversário, casamento, etc. Isso configura amizade íntima. E se você for depor, o seu depoimento, ele pode ter algum vício. Por quê? Você, como é amigo... Isso. Como você é amigo daquela pessoa, você vai ter um interesse natural na causa.
Então, imediatamente após a sua qualificação, o advogado ele deve pedir a palavra, né, de forma respeitosa, pela ordem, excelência, eu gostaria de fazer a contradita da testemunha e fundamentar. Olha, o Silvano, por exemplo, ele é amigo pessoal do Werneck, ele já foi para o aniversário do filho do Werneck, ou então para o casamento, foi padrinho, é amigo pessoal. E o amigo pessoal, ele não pode ser testemunha. Mas, se eu deixo esse momento passar, ao final do depoimento, eu não vou poder alegar isso. O que é que eu posso fazer? Se, por exemplo, passou batido, nossa, não contraditei. É tentar fazer perguntas que levem à invalidação, à invalidade daquele depoimento. Por exemplo, eu posso perguntar de onde o depoente, a testemunha, conhece o reclamante. E isso, assim, tendo cuidado ainda de saber fazer a pergunta, porque o juiz pode indeferir a sua pergunta. Então, eu lembro muito no início da minha carreira, eu acho que foi talvez a minha primeira audiência, que eu cometi esse erro. E a gente aprende muito com os erros, né? Com certeza. Eu não contraditei a testemunha e, durante o depoimento, eu percebi que elas eram amigas. E eu comecei a fazer perguntas, assim, tentando invalidar aquele depoimento. Levei um pequeno carão do juiz, dizendo que já tinha passado o momento de contraditar, mas também depois daquele dia, eu nunca mais deixei de fazer a contradita logo após a qualificação. São experiências que vêm com a vida, né? certeza, né? Isso já tem mais de 10 anos, mas eu nunca esqueci. É um assunto que se a gente fica prestando atenção aqui, tem vontade de fazer um bocado de pergunta e levar, e levar, e levar. Mas eu acho que o importante mesmo é que a gente, nas audiências, se convença de que você tem que falar a verdade. O que aconteceu de verdade e o fato de ser julgado baseado na verdade. Eu gostaria muito, professora, de continuar, mas nosso tempo foi embora, infelizmente. Já fica, então, aqui um convite prévio para retornar. Com certeza, Pra vir falar podemos de novo. fazer um episódio só sobre audiências. Ótimo. Meu amigo Werneck, muito obrigado pela Eu que participação. agradeço, Silvano, professora Iraton. E, assim, fica à disposição. Se eu tiver a agenda livre, eu venho, com certeza. E é bom a gente compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, da prática que a gente tem, para as pessoas que, em geral, tanto os estudantes como a comunidade em geral. E eu achei muito interessante, no dia da prova da professora, a gente fazer aquela revisão e a gente ter ajudado tanta gente a tirar nota boa. Que bom, maravilha. Assuntos acadêmicos dentro aqui, né? A gente É verdade. fugindo um pouquinho do escopo do podcast, mas a revisão que os meninos fizeram foi maravilhosa, né? E, assim, eu tenho um prazer imenso de estar aqui no podcast, né? No Ponto Legal, que é algo que a gente vem matutando ali juntos. Eu, Silvano, né? A Débora, o Iraton, a gente, assim, é a equipe que está mais presente, pensando desde o nome, né? A gente veio criando, pensando em nomes, em convidados, para trazer semanalmente um tema diferente. Semanalmente a gente está aqui. Teve uma semana que foi corrida, né? Aí que o Silvano e o Iraton deram um show, porque conseguiram fazer em tempo recorde, né? Acho que 5 episódios numa semana para atender, né, a nossa demanda e cumprir com o que a gente se comprometeu a fazer, que é semanalmente ter o episódio do podcast Ponto Legal. Fica aqui o convite também para aqueles, né, que me seguem no Instagram. Não sou nenhuma blogueira, mas tenho alguns poucos seguidores. Diga aí, nos informe aí do seu Instagram para a gente poder saber. Fale aí. Meu Instagram é Cíntia, Cinthia, M. Maia.
Lá eu compartilho um pouco da minha vida profissional, da minha vida pessoal, é bem misturado. E trago, né, assim, também gosto de trazer informações jurídicas. E o podcast, ele veio com essa ideia e é um projeto que, por mim, ele permanece até o final do curso. Por E está todos só nós. começando. E eu agradeço, Silvano, assim, a confiança e também a sua disponibilidade, o seu amor pelo projeto, né? Agradeço também ao Werneck, que se dispôs a vir Obrigado. compartilhar a visão dele do departamento pessoal, né? Que é tão importante a gente ver que o departamento pessoal e o jurídico vão andar juntos. A gente pode marcar outros episódios, até algum tive a ideia, né, de falar só sobre audiência, como fazer uma audiência trabalhista, né? Talvez seja Os aí. tipos de audiência. A intenção do podcast é essa, né? Trazer o conhecimento jurídico, levar, mesclar. A faculdade CDL tem um curso de gestão de recursos humanos também, Isso. né? Para você que gosta da área, que quer trabalhar na área. Curso de Direito tem aqui, curso de Gestão de Recursos Humanos tem aqui. E tem curso Você de que departamento gosta. pessoal também. Departamento Pessoal Curso de extensão, também. né? Isso. Extensão. Professora, muito obrigado. Werneck, muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a presença de vocês. E nós vamos encerrando aqui mais um ponto legal e esperamos vocês na próxima semana. Valeu!